Olá pessoal. É, Bom, esse é um vídeo que eu estou gravando para vocês. Vou começar falando um pouquinho, que é até um pouco estranho eu gravar um vídeo aqui para vocês sem saber que vocês estão aí do outro lado, né? É, Também passei pela pandemia, por algumas aulas em que a gente vivia no sistema remoto, mas agora eu me vejo nesse lugar, né, que é eu falando comigo mesmo. Então, eu espero que eu consiga atender esse primeiro momento de acolhida, esse primeiro encontro, é, essa forma um tanto quanto íntima, né, de apresentação ou de início de atividade dentro do componente curricular de artes e territórios sagrados, né? Então, começo falando assim, um pouquinho quanto é estranho esse território também, de estar aqui sozinho, estou na FURB, num dos laboratórios em que eu leciono outras disciplinas, tanto disciplinas teóricas quanto disciplinas práticas também. Mas vamos lá, vamos de algum modo, eu aqui com o celular, pensando que vocês de algum modo vão acessar esse vídeo, vão ter um momento aí de apreciação. Prometo também que eu não vou gravar um vídeo de 1 hora para vocês aqui de aula, porque a ideia não é essa nesse primeiro momento. É mais a gente fazer um canal de comunicação, de vocês olharem quem é esse professor, né? Quem é essa pessoa, quem é esse corpo. E eu acho que assim a gente consegue de alguma maneira estabelecer, né, algumas relações, e principalmente algumas relações humanas. Mas eu estou diante de um aparelho tecnológico. É quase que um espelho, né, para mim. Então é eu olhando para essa câmera para conversar com vocês. Mas vamos lá, como eu já falei. Eu me chamo Pedro, meu sobrenome é Gotardi, então sou Pedro Gotardi. Eu sou graduado em artes visuais pela FURB, então eu fiz toda a minha graduação aqui na instituição. Eu tenho mestrado em educação pela mesma instituição. O meu mestrado ele aconteceu no primeiro ano que não havia pandemia e eu finalizei ele em pandemia. Então eu tive um momento do isolamento produzindo a minha dissertação. Então foi bem difícil para mim naquele momento. Mas de algum modo esses registros e essas memórias me possibilitam e me dão uma margem de conversa aqui com vocês. Me permitem me sentir um pouco mais seguro para ter essa conversa um tanto quanto de mim para mim, mas pensando que vocês de alguma maneira vão me ver em algum momento. Então, como falei, sou mestre em educação e no meu mestrado eu pesquisei um pouco sobre a necessidade do professor, da professora, trazer à tona o seu lado sensível, né? O seu processo criativo, de não deixar de lado tudo aquilo que a gente, de alguma maneira, aprende em algum momento da graduação e não deixar a docência ultrapassar alguns limites, né? De que a gente não perca as nossas essências, aquilo que a gente é enquanto pessoa, enquanto sujeitos, enquanto pessoas sonhadoras, com anseios, né? E saber lidar com essa diversidade, com esse mundo tão plural, né? A gente, de alguma maneira, quando começa a pensar sobre a sociedade, e aí a gente vai
pensar num sistema macro, né? Então a gente fala o mundo, né? O mundo é esse macro de muitas civilizações, de muitas histórias, de muitos mitos. E conforme a gente vai chegando ao nosso continente, Brasil, a gente vai descobrindo os povos originários, ou os povos que de alguma maneira chegaram através de navegações, né? E hoje, na atualidade, povos que chegam através de outros meios, seja como refugiado de uma outra situação, né? E nós, enquanto pessoas que também vivemos nas nossas cidades e que às vezes trocamos de cidade, né? E que vamos de alguma maneira traçando outros territórios, né? Então, voltando para a ideia do conceito que eu estava comentando da minha dissertação, é um pouco sobre isso, né? De a gente ter sempre guardado dentro de nós as nossas a nossa essência, o nosso afeto, aquilo que a gente é em si, né? E eu acredito muito nisso. E hoje eu começo o meu doutorado. O meu doutorado é em artes visuais mesmo, em processos de criação, lá na UDESC. Eu passei no processo seletivo esse ano, então também começo a minha jornada enquanto discente no doutorado, né? Diferente de vocês que estão na graduação, então são discentes da graduação. Não sei se existem outras pessoas aqui que já têm também outras graduações, ou se já fizeram mestrado. Mas isso a gente vai conversar amanhã com calma, porque amanhã, né, gente, é o dia todo. Quando a professora Simone chegou e falou é de manhã e à tarde, eu assim, meu Deus, né? Olha que legal, né? Uma palavra para a gente pensar já, uma expressão, né? Meu Deus, né? Independente de cultura, né? A gente tem algumas figuras de linguagem, algumas expressões que fazem parte do nosso cotidiano, em função do lugar em que a gente está, da cultura que a gente está inserida, né? E que de algum modo faz parte do território, né? Desse território do vale, né? Do vale europeu, né? Mas que de algum modo também tem suas questões a serem discutidas e assim por diante, né? E antemão, eu estou na FURB, então aqui como eu já falei, é uma sala de aula e achei que aqui seria um bom lugar para eu gravar essa primeira conversa, esse primeiro encontro. Já começo dizendo que eu anseio muito por um bom semestre, espero trocar muito com vocês, quero conhecer muito do que vocês já sabem, quero de algum modo trazer um pouco daquilo que conheço, né? Sempre dando ênfase à arte, porque essa é uma disciplina, pelas convenções formais eu teria que dizer componente curricular, mas vou chamar de disciplina para não ser tão formal. De a gente pensar também o quanto a arte ela está atrelada à formação humana, né? Quando o homem pré-histórico, né, e falando no adjetivo masculino mesmo, o homem pré-histórico, né, poderia dizer o sujeito, né, essa figura, resolve bater uma pedra na outra e lascar uma pedra, e ele descobre que aquilo pode se tornar um instrumento de corte. E aí ali já nos traz um indício do quão criativos somos. E olha onde estamos, olha o que temos hoje, né? Depois dessa pedra lascada. A gente tem muitas possibilidades. E ao mesmo tempo pensar o quanto essa caminhada histórica, né, do povo primitivo, do povo originário,
né, do povo europeu, do povo brasileiro, do povo americano, diante de tantas pessoas, de tantos, né, acontecimentos históricos também, o quanto isso vai modelando alguns comportamentos sociais, algumas escolhas, algumas identidades no sentido de escolha, de filosofia de vida, ou então o que me mantém vivo, as minhas crenças, o que pulsa dentro de mim, os meus sentimentos, as minhas emoções, a ponto que eu consiga criar uma arte que se relaciona com o campo da religião, né? Como objetos ritualísticos ou rituais, e de entender que o ritual ele se abre para diferentes vertentes, que a religião também abre para diferentes posicionamentos. Alguns vão ter outros tipos de filosofias, de cosmologias e assim por diante, né? E o interessante, e eu acho que assim, que é o que nos importa nesse componente curricular, é de perceber a potência que a arte tem quando ela também se relaciona com a religião, né? A gente vai ver muita arte sendo produzida, criada para a religião, para cultos, para situações mágicas, né? E lidar com o mágico é muito bonito. Lidar com aquilo que a gente desconhece é muito bonito. E quando eu falo de bonito, eu estou falando de um conceito que vem da estética, que é a filosofia também, né? Que fala sobre o belo, ou sobre aquilo que a gente vai determinar que é belo, que é feio, mas será que realmente é feio? Ou por que é feio? De onde que vêm esses juízos de gosto, questões morais, questões de costumes? Então, essa é uma disciplina que a gente de algum modo também precisa, vamos dizer assim, deixar um pouco aquilo que a gente já tem enquanto posicionamento um pouquinho de lado, mas compreender de repente outras questões que possam ampliar o nosso repertório de conhecimento. Eu acredito muito nisso e quero conversar com vocês amanhã sobre isso, né? Para entender também quem são vocês, se vocês têm algum segmento religioso, se vocês têm alguma relação com alguma espiritualidade, né? Então tudo isso a gente vai conversar e a gente vai também tentar entender o quão importante a arte é, o quão importante a arte de alguma maneira impulsiona o campo da ciência da religião. E digo para vocês que, historicamente falando, ela atravessa muito tempo, né? E ela está sempre em processo de não é nem aprimoramento, porque hoje a arte ela já não é mais aprimorada. A arte ela já é uma questão de existência, é uma questão de necessidade. Já diria Ferreira Goulart, a arte existe porque a vida não basta, né? Ferreira Goulart fala isso para nós. E se ele fala isso, eu trago para vocês a reflexão, né? Por que a vida não basta, né? Por que a gente precisa da arte? Quais são os questionamentos que a gente pode tirar dessa simples frase? Uma frase que nos leva a pensar sobre tantas outras coisas, né? Enquanto a gente às vezes precisa ser sensível para conseguir fazer uma observação de uma obra, ou de entender que a gente às vezes vive num tempo que a gente não consegue nem apreciar mais o sabor de um alimento, que a gente não consegue mais nem olhar com cuidado para algo que atravessa o nosso cotidiano,
ou até a presença das pessoas, né? O jeito que essa pessoa se veste, ou o jeito que essa pessoa está nesse momento, porque tudo isso de algum modo vai se relacionar com o que a arte propõe, né? A arte não é só a produção de uma técnica, né? A arte é uma forma de explorar aquilo que a gente é jogar para fora tudo aquilo que às vezes a gente não consegue falar, ou é materializar coisas que estão no mundo das ideias. Então já adianto para vocês um pouco sobre isso. Eu às vezes vou dar umas viajadas, tá? Vou viajar em alguns conceitos e eu tô aqui viajando sozinho, sem saber que vocês estão aí do outro lado. Então tô tentando de alguma maneira falar coisas que possam ajudar nesse primeiro momento, tá bom? Então assim, isso seria só um princípio, um começo, para a gente se entender, para a gente de alguma maneira perceber o quão a arte é importante aí nesse processo de formação de vocês. Continuando então, preciso falar que já mandei mensagens para vocês ali no AVA, falando que hoje eu não vou conseguir dar a aula, né? Eu sou coordenador do curso de artes visuais aqui na FURB, então eu acabo acumulando algumas funções e a professora Simone, ela não sabia que eu era coordenador. Então ela acabou colocando todas as aulas de vocês na primeira semana, achando que seria uma facilidade, né? Para vocês já resolverem essa disciplina. Mas acabou que aí deu conflito com a minha agenda, né? E é isso, a vida é isso, né? Às vezes nem tudo tem que ser naquele momento, naquele horário, mas eu quero com vocês propor outros encontros, nem que eles sejam mais curtos, mais esporádicos, e que a gente possa conversar mesmo, que vocês possam me questionar, né? Para que eu consiga de alguma maneira ampliar o repertório artístico, um repertório estético, um repertório pedagógico, né, de vocês de algum modo. Isso é o que mais me importa. Talvez vocês estejam escutando alguns ruídos, né, porque FURB tem disso também, né? Eu não estou em casa, no meu escritório, e estou sempre por aqui trabalhando, fazendo muitas e muitas coisas, mas estou com o coração quentinho aí, querendo de alguma maneira viver esse momento de partilha. Então, como eu falei, a aula de hoje, então, ela não acontece no nosso modo Teams, né? Então, a gente não vai ter esse encontro das 6h30, que iria até as 10. A gente vai ter algumas atividades mediadas, tá? Já deixei um artigo lá no AVA, que seria bem interessante vocês lerem ele por completo, fazerem algumas anotações, anotarem algumas palavras, porque esse texto ele vai falar um pouco sobre alguns territórios que são sítios, né? Que são sítios sagrados de algum modo. E isso vai nos direcionar e entender assim um pouco, né, sobre de como a sociedade ou como a humanidade, né, ela vai criando os seus rituais a ponto de determinar espaços e locais, né? E quando eu falo de espaço e lugar, né, não lugares nesse caso, mas espaço e lugar, são conceitos diferentes, que aí eu quero explicar um pouco mais a fundo para vocês, tá? Então a gente também precisa entender a diferença do que seria um espaço e do que seria um lugar, porque eles de algum modo têm as suas diferenças também. Deixa eu tomar um golinho de café. Amanhã de manhã eu vou estar à base de café. Não sei quem são os cafezeiros aqui da turma. Então preparem a térmica. A minha vai estar do meu ladinho. Mais uma garrafa de água. Porque eu não sou muito adepto do acordar cedo. Mas vamos lá, né? Tem que acordar e bora botar a cabeça para funcionar.
E eu vou tentar ser o mais dinâmico possível para que vocês não fiquem deitados e deitadas aí no sofá e escorrendo pelos cantos, tá? Eu vou fazer algumas práticas durante as nossas falas e aí a gente compartilha e fala para que seja também um momento bem gostoso, tá bom? Então o texto tá lá, gostaria muito que vocês lessem esse texto para entender melhor um pouco da importância dele, porque isso de algum modo vai refletir na formação de vocês. É importante que vocês conheçam os sítios sagrados no Brasil. Eles existem, eles precisam ser conservados, eles precisam ser cuidados, e a gente também precisa entender que mesmo às vezes sendo cuidado, eles ainda sofrem uma série de danos em função de várias coisas, né? Como o excesso de visitação, né? Enfim, questões de tempo, e aí vai, né? Então esse texto ele vai falar e vai contextualizar um pouquinho alguns lugares, né? E aí a gente vai começar a entender um pouquinho mais sobre o que seriam, né? Esses territórios, né? Esses sítios naturais aí, né? E olha que legal, como pensar em territórios sagrados, mas ao mesmo tempo linkar com a palavra sítios naturais, né? O que são sítios naturais? Quero que vocês descubram aí lendo o texto, tá? Então deixo como tarefa aí para vocês. Junto do texto eu publiquei um videozinho lá, tem um link que vai para o YouTube. É um curta documentário. Eu não vou falar muito sobre o curta documentário, porque eu quero que vocês tragam as percepções de vocês, que vocês falem um pouquinho do que vocês viram no vídeo, né? Ele tem uma dualidade muito importante, que vai falar sobre o viver em sociedade, vai falar sobre respeito e, acima de tudo, vocês precisam pensar que, além do filme, o próprio filme ele é uma obra de arte, né? Então, olha a potência da arte para algumas discussões. E é isso que nos interessa também, de pensar o quanto a arte ela pode ser um dispositivo para um início de reflexão, para um início de conversa, para um início de um nada, talvez. Aqui eu fui bem filosófico, né? Pensar o início de um nada, né? O que é o início de um nada, né? E aí digo para vocês, né? Da onde viemos, né? Para onde vamos, né? Dependendo da corrente filosófica, dependendo do posicionamento religioso, a gente já tem algumas respostas, né? Mas aí fica a concepção de cada uma e de cada um, ou da filosofia de vida, né? Eu não vou revelar as minhas ainda hoje, vou deixar para poder fazer as minhas revelações amanhã, vou chegar cheio de revelações, para que seja também um momento de surpresa, né? Então, nossa aula está marcada para as 7h30, né? Então, espero que todo mundo chegue lá, 7h30, e a gente veja todo mundo lá bem quentinho, porque provavelmente vai estar frio, né? E eu vou estar em outro lugar, não vou estar na universidade, eu vou estar na minha casa, vai ter algumas obras lá, vou tentar fazer um layout bem bonitinho para vocês também verem um pouquinho da minha casa. De repente, se vocês também quiserem se organizar em um espaço onde eu consiga ver a casa de vocês, eu acho que isso seria muito legal, tá? Eu acho que seria muito legal porque eu já tenho algumas ideias e as ideias na minha cabeça elas brotam, tá? E aí eu já vou meio que anotando, porque eu acredito que tudo dá pano pra manga, vai virando um pano pra gente discutir essas questões que fazem parte da nossa história ou da própria disciplina de algum modo, tá?
O filme é um curta-metragem ele é curto, né? Então são 10 minutos, são no máximo aí 10, 15 minutos. Então fiquem tranquilos e tranquilas, que não é um filme de 1 hora, dá pra ver tranquilo. Dá pra comer uma pipoca, dá pra comer uma pipoca. Ah, não gosto de pipoca, pode comer um chocolate. Ah, estou de regime, come um alface, não tem problema. Ou minha dica mesmo, minha dica de verdade, faz uma canja, uma sopinha de legumes, ó, delicinha pra ver esse filme, porque esse filme ele vai dar um calorzinho no coração, eu acredito que vai dar um calorzinho no coração e que vai ser muito bom, tá? Vocês assistirem esse vídeo. Olha só, eu disse que eu ia ser curto, rápido e já tá dando 25 minutos de vídeo aqui, né? Eu vou tentar não ultrapassar os 30 minutos, tá? Para que vocês também tenham tempo para fazer as outras coisas que eu tô pedindo. Eu só vou finalizar aqui a minha fala falando sobre o plano de ensino, tá? Eu não vou ler todo o plano de ensino agora para vocês. Amanhã a gente discute ele e eu também vou falar um pouco sobre as atividades. Então, assim, ó, o plano de ensino está dividido em 4 unidades. A primeira unidade é cultura, arte e religião, né? Dentro dessa unidade tem várias questões ali que a gente precisa pensar. Uma delas são os pressupostos, conceitos e definições, conceito de cultura, arte e religião, tá? São conceitos chaves, né? Outra coisa que a gente precisa pensar é o que é cultura e o que é natural. Então aqui são algumas coisas que vão surgir e que vão aparecer conforme a gente for vendo e observando na história da arte essas concepções, tá? Dentro disso ainda, a relação dos conceitos com as diretrizes do ensino religioso, então a gente vai estar pautado dentro daquilo que falam as diretrizes. E uma das coisas que são bem importantes aqui nesse momento, que é a imagem, né? Pensar a imagem e o sagrado. As imagens, né? Não a imagem escultura em gesso, mas a própria captura, uma fotografia, né? Então, o quanto uma imagem pode mobilizar discussões acerca do sagrado. E outra coisa é a gente pensar sobre a devoção e a arte, né? Essas relações que acontecem, né? Quando a gente tem um objeto que gera uma devoção, né? De algum modo, tá? Essa vai ser praticamente as aulas expositivas e com as aulas que vocês têm aí para assistir no AVO, tá? E com esse primeiro módulo vocês vão ter uma avaliação, tá? Então eu vou definir com vocês data de entrega, tá? Com vocês amanhã, para a gente ver um cronograma de entrega de trabalho, para que não seja pesado, para que não seja entregue tudo no último dia de aula, né? Afinal de contas, esses nossos encontros, eles são um tanto quanto encontros formais, só para a gente desenhar aí o percurso dentro da disciplina, tá? O instrumento, essa primeira unidade, eu vou pedir para vocês uma produção prática de imagens e escrita. O que isso quer dizer? Uma prática que envolve imagem e escrita. A ideia é que vocês façam fotos de territórios sagrados ou de situações em que vocês veem o sagrado, tanto na região que vocês estão, né, na cidade, ou no quarteirão, ou em algum momento, e que vocês também façam uma pesquisa na internet sobre o que seria um território sagrado, uma imagem sobre o sagrado, tá? Então quero que vocês construam um relatório que não é algo nada muito complexo, é algo mais para que vocês observem na cidade que vocês estão, no bairro, o que vocês têm de sagrado e que vocês relacionam com a arte. Vocês têm alguma gruta, têm uma escultura de algum santo, tem alguma igreja que tem uma arquitetura diferente, tem uma praça que traz algum símbolo religioso, quais são os outros segmentos religiosos que acontecem aí na região em que vocês estão.
Então, quero que vocês pensem isso. E depois a gente também precisa pensar fora disso. Então, quando dentro do nosso lugar, a gente está pensando numa visão micro, né, da nossa cidade ou da nossa região. Depois eu quero que vocês pensem isso numa visão macro. E no Brasil, quais são os territórios sagrados? O que a gente tem, tá? Então eu quero algumas imagens, aí a gente define em aula, quantas imagens, e aí eu vou falando para vocês, que eu acho que é o que mais importa, é como fazer, né, esses exercícios, para vocês serem avaliados, né? Afinal de contas, assim, tem a parte da partilha, mas também tem a necessidade que vocês façam esses exercícios como processos formativos, né? Vamos pensar que as avaliações, elas são isso, elas são processos formativos. Elas não estão aqui para dizer se vocês são bons ou não. Na minha opinião, uma avaliação, ela serve para que a gente aprimore os nossos conhecimentos, tá? E isso não quer dizer que, porque não alcancei a média específica, é que eu não conheço, né? Então, é aquilo que vai dar nos critérios avaliativos. Então, se vocês alcançam os critérios avaliativos, vocês vão tirar uma nota boa, tá? E aí, para essa atividade, os critérios são a qualidade de imagem, a relação da imagem com o seu local de origem. Tudo isso vocês vão ter acesso, tá? Eu vou mandar para vocês, vai estar lá no AVA bem bonitinho. A contextualização das imagens e coerência e profundidade, né? Então, se está coerente o que vocês estão falando diante daquela imagem, tá bom? E isso é postado lá no AVA e aí a gente define uma data também, tá? E aí vou falar sobre o bloco 2, a unidade 2. A unidade 2 é identidades, relações e interação dos seres humanos com as artes, culturas e religiões, períodos históricos da arte e sua relação com religiões de matriz africana, indígena, ocidental e oriental. Dentro desses tópicos, a gente também vai abordar a arte e cultura das matrizes religiosas, as artes cristã primitiva, conceitos, artes clássicas, os conceitos, e aí dentro disso tudo a gente vai pensar a música, as artes cênicas, as artes visuais e também a dança, né? E por último, não menos importante, as manifestações religiosas de populações autóctones, ou seja, africana e indígena, dentro do nosso país, tá bom? Esse tópico aqui vai gerar uma outra avaliação, tá? A avaliação vai ser um relatório imagético. Olha que nome bonito, relatório imagético. O que vocês vão fazer? Vocês vão coletar imagens na internet e produzir um relatório em PowerPoint, tá? Então eu quero um PowerPoint com essas manifestações religiosas de populações autóctones. Então vocês vão partir, né, das culturas africana e indígena e vocês vão seguir historicamente pensando, né, quais são as outras, até o período das artes clássicas, tá? Que basicamente marca ali o período do Renascimento. Então a gente tem uma grande linha de tempo aqui, então é uma aula bem densa, tá? Que eu tenho para dar para vocês, e essa vai ser praticamente grande parte da nossa aula de amanhã, tá? Então, eu vou tentar fazer a primeira introdução de manhã e já vou começar com essa parte aqui, tá? E aí em seguida a gente segue para os conceitos da história aqui, tá bom? Depois, desculpa, a gente vai para o terceiro bloco. Só se surgiram dúvidas aqui ainda, se não ficou bem contextualizado, amanhã eu dou mais uma palavrinha para que vocês tenham tudo bem organizado. E esse vídeo também, se vocês quiserem revisitar, né, vocês podem revisitar.
O terceiro bloco, ele tá as religiões sobre o prisma histórico da arte, tá? Então, a gente vai pensar, literalmente, tudo aquilo que a gente falou no bloco anterior, né? Então, por que a arte está envolvida, né, com a religião? O que envolve, né? Seja nas artes plásticas, que seriam artes visuais, né? Dança, música e teatro, né? Como é que elas se aproximam? Como é que isso acontece? Por que existem rituais, né? De onde que vêm essas ideias e assim por diante, tá? Então, o terceiro bloco ele é um bloco meio que linkado já um pouco aquilo que a gente vai falar no bloco 2. E aqui no terceiro bloco, eu vou pedir um texto crítico, tá? Quando eu falo texto crítico, um texto crítico ele precisa vir várias questões, tá? Então vocês vão desenvolver um texto crítico sobre as relações das manifestações do sagrado nas artes e como elas se relacionam com o processo da formação humana. E aí um texto de pelo menos uma página, tá? É uma lauda no mínimo, tá? Não é um parágrafo. Então, é pelo menos uma lauda, fonte 12, tá? Não me bota um espaçamento de 2 também, tá? Sejam conscientes, porque isso é para vocês, não é para mim, tá? Aqui quem anota, quem faz é vocês. Eu só entrego o processo e as atividades aqui para vocês, tá? Então, pensem muito sobre isso quando vocês estiverem desenvolvendo esses instrumentos avaliativos aqui, tá? Eles são mais para vocês do que para mim. Então, quais são os critérios aqui nesse texto crítico? Desenvolvimento da escrita, né? Então, pensar a escrita, né? Ter uma coerência na escrita, né? Com início, meio e fim. É um processo redativo, né? Então, é como se fosse escrever uma redação, tem que ter um início, né? O que vocês vão falar e assim por diante. Coerência, tem que ter coerência o que vocês estão falando, porque eu vou olhar se não tem plágio, se vocês não copiaram algo de algum livro, né? Vou fazer o procedimento de plágio. E o quanto vocês se aprofundaram também, né? Dentro disso. E por último, que eu acho que é o mais importante, são as reflexões e apontamento teórico, que são 2 quesitos bem importantes, tá? Quando eu falo reflexões, é o posicionamento de vocês. Então, vocês podem falar sobre o posicionamento de vocês, o que vocês pensam, tá? E o apontamento teórico é alguém que já escreveu ou falou sobre aquilo. E aí vocês têm que ter o aceite e fazer a citação daquele autor ou daquela autora, tá? Então, não sei se vocês já trabalharam, já fizeram produção textual, já escreveram um artigo, mas a gente pode conversar amanhã também, se tiver essa necessidade, tá? Então, vocês podem fazer alguma citação, trazer alguma referência e assim por diante nesse texto crítico. Então, ele é um texto realmente, não é criticando, mas é um texto que vai trazer reflexões e apontamentos, tá bom? Não menos importante, já meio que encerrando, e a hora tá passando, né? E eu tô aqui falando. É o item 4, que é a inserção no cotidiano escolar na educação básica. Então, pensar a arte, a cultura e a religiosidade na educação básica, vivências e ausências. E aí, nesse bloco, que é o último bloco, eu quero que vocês pensem em uma proposta pedagógica. Então, o instrumento de avaliação vai ser uma proposta pedagógica, tá? Então, é desenvolver uma proposta pedagógica para aplicação em sala de aula a partir de uma obra de arte para ser trabalhada em sala de aula. Então, vocês vão escolher uma obra, né? Que pode ser um sítio também, um sítio natural, né? Para vocês criarem um percurso ali formativo com os discentes, com os alunos, tá? E aí, o que vai ser cobrado nessa proposta? Que vocês vão fazer isso por escrito também, né? A aplicabilidade da proposta, se realmente ela é uma proposta que é viável, né? Se ela tem aplicabilidade. Novamente, coerência e profundidade, isso é uma coisa que eu sempre analiso muito, tá? Para não ser algo superficial, né? Então, vocês precisam pensar muito bem o que vocês estão querendo aplicar, porque um dia vocês vão estar lá dentro de sala de aula. Não sei se aqui já tem pessoas que já atuam na escola.
A escolha da obra de arte e a relação com a proposta pedagógica. Então, que obra que vocês vão escolher, né? Então, eu vou analisar qual obra que vocês escolheram. E informações da obra e sobre o artista, ou sobre o que é, né? Da onde que vem. Vocês, de alguma maneira, vão ter que me dizer o que é essa obra, de onde que ela vem, ou se ela é um sítio, de alguma maneira, se é um sítio natural e assim por diante, né? Ou se é um lugar, ou se é um espaço. Vocês vão ter que contextualizar um pouquinho sobre isso, tá? E aí, diante disso, a gente vai ter praticamente quatro notas, tá? Para fechar o semestre, tá bom? Então, o primeiro trabalho seria a produção prática de uma imagem escrita. A produção prática seria registros fotográficos, no caso, né? E também pesquisa, né, na internet. O segundo seria um relatório imagético, que vocês vão precisar pesquisar imagens em livros, em internet e assim por diante também. O segundo, um texto crítico, com fundamentação teórica e com reflexões. E por último, uma proposta pedagógica, tá? Eu acho que a gente tem um bom caminho, a gente tem uma boa proposta, que dá para pensar o ensino, que dá para pensar as reflexões e que dá para pensar a arte e os territórios. Tá bom, gente? Eu achava que eu não ia falar muito, tá? Eu achei que eu ia gravar um vídeo de 10 minutos para vocês, mas olha só, deu 41 minutos, tá bom, gente? Mas assim, não vou me alongar. Fica aqui meu abraço, tá? Espero encontrar todo mundo amanhã, muito bem, pra gente começar a conversar, refletir, pensar e assim por diante, traçar o nosso percurso nesse semestre, tá bom? Um abraço afetuoso e até amanhã, tá bom, gente? Tchau, tchau.